Bom, hoje estou aqui com meu parceiro, colega de trabalho, Luiz Antônio, e para mais um bate-papo, hoje com a ausência do nosso amigo Felipe, e vamos conversar um pouco hoje sobre um tema de bastante importância para uma grande quantidade aí de empresas, né? O foco da conversa hoje é para quem é empresário, quem é microempresário, pessoa que tem ali seu comércio e ela tem dívidas bancárias. Ela fez ali. É muito difícil hoje você manter a sua empresa, manter seu capital de giro e você não fazer nenhum tipo de contrato com o banco, né? Nenhum tipo de financiamento bancário. Então, porque você não consegue, ainda mais agora em época de que a economia está tão ruim, né? Tão defasagem, você aí não consegue dar, muitas vezes você não consegue dar fôlego para a sua empresa, para o capital de giro da sua empresa, para movimentar, comprar mercadorias, sem ter algum tipo de relação negocial com o banco, né? No caso, os empréstimos. Então, a ideia hoje é a gente trocar uma ideia que sobre esse tema para quem está endividado, quem está com dificuldade de pagar o banco, ou até mesmo já está inadimplente, o que essa pessoa ela pode fazer, quais são os recursos que ela pode adotar para ela não comprometer mais ainda, né, o orçamento da empresa e eventualmente chegar ao ponto de ter que fechar ou tomar alguma medida mais drástica, vamos dizer assim, né? O que essa pessoa que está, o que esse empresário que está nessa situação, ele pode fazer nessa hora? Não, perfeito. Mais uma vez aqui juntos, né? É sempre bom bater um papo aí jurídico, com o colega Vinô. E, Vinô, eu acho que a questão vai até um pouco além disso, porque o que a gente propõe a falar hoje aqui é sobre mediação, né, para as empresas nessa época de pandemia. A gente sabe que as relações pessoais, comerciais, contratuais, todas foram impactadas pela atual situação de saúde pública, né? As medidas aí de isolamento. Então, assim, são medidas que toda a sociedade sentiu, né, de perto. Agora, essa situação, inclusive, vai além das instituições financeiras, porque há aí o conflito entre empresários, né, os fornecedores de determinadas atividades, os colaboradores, assim, toda a cadeia acaba sendo afetada. Vai depender do nicho de mercado de cada empresário. Né? Mas a gente sabe que por trás daquilo ali tem outros empresários e, às vezes, vem aquele efeito cascata. Um quebra o contrato, assume o prejuízo, passa para outro e vira um efeito dominó. Então, acho que, assim, Uhum. abordar a questão da mediação, que vem sendo tão comentada nesses tempos, é muito importante para as empresas se recuperarem e manterem dentro das possibilidades atuais no mercado. Sim, até bem observado, porque às vezes a empresa, eu citei a situação em que a empresa está devedora do banco, né? Mas acontece sim dessa empresa também ser a credora, né? Então a gente consegue, às vezes a empresa tem uma quantidade aí de recebíveis muito grande, né? E nessa hora, ela não conseguia aí angariar esses recebíveis, esses créditos que ela tem, acaba comprometendo o caixa da empresa, né? Então, são dois polos, né? Que a ideia é a atuação e que o empresário saiba identificar a situação, né? E para ela conseguir atingir um ponto ideal, né? Ela consegue ali negociar com o banco, fazer toda uma negociação para eventualmente conseguir um bom desconto, um bom parcelamento nesse débito que ela tem e, ao mesmo tempo, conseguir instrumentos jurídicos ali de cobrança desses recebíveis e desse crédito que ela tem com o eventual devedor, né? Então, são dois polos de atuação dessa empresa. Então, cada caso, cada situação específica desse empresário tem que ser tratada de uma forma particular, né? Vamos dizer assim. Ótimo. E o que eu tenho a acrescentar também é o seguinte, que o empresário, o comerciante, lojista, né, aquele que está aí no mundo dos negócios, não quer ter ali o seu nome comprometido, né, com negativação, protesto, porque isso vai inviabilizar obter o crédito. Então, é muito importante que aquele empresário que esteja ali numa situação difícil,
né, com a corda no pescoço, as contas indo para o vermelho, né, antes que isso aconteça, busque uma linha de crédito, né, uma opção de ter fôlego para enfrentar esses problemas. Negocie aí com os fornecedores, né, atrás de mais prazo, né, uma renegociação de compromissos já assumidos, né, alterando aí a forma de pagamento. O que eu observo? Agora, é fundamental que todos, né, hajam com colaboração e boa-fé, para que todo o segmento seja novamente reerguido, porque não é uma tarefa fácil, né, principalmente para o empresário, ainda mais de alguns segmentos que vão sofrer mais com os impactos dessa pandemia. Então, assim, a princípio pensou que a pandemia seria um período mais curto, né, algumas expectativas aí traçadas, mas como a gente viu, né, e como a gente está vendo, ela está se alongando no tempo, a gente não sabe quando é que vem a vacina, e aí nós enfrentamos esse tipo de dificuldade. E como você falou, nós temos aí a situação do empresário que, ao mesmo tempo, ele é credor e ele é devedor. Então, é nessa hora que ele precisa de uma boa assessoria para quê? Para ele recuperar o crédito que ele tem no mercado e, ao mesmo tempo, negociar com aqueles devedores, né? Na verdade, com seus credores. Ele, na situação de devedor, negociar com seus credores. Uhum. Eu acho que, essa hora, a organização é que vem em primeiro lugar, né? A pessoa tem que mapear ali tudo que ela tem de dívida, tudo aquilo que ela tem de crédito, encaixar as contas e traçar um plano de ação. É muito importante que ela tenha essa visão, na minha opinião. Sim. Eu costumo falar, agora sim, direcionado para quem está tentando renegociar aí uma dívida com o banco e já está aí na sua terceira, às vezes quarta, quinta parcela em atraso, e o banco cobrando, o banco ligando para a empresa, né, os funcionários tendo que atender aí, tentar levar aquela cobrança ali da melhor forma possível, né? Eu costumo falar que nós temos 3 pontos de ataque nesse tipo de atuação, né? E que o empresário, a pessoa que está aí devendo para o banco, ela tem que ficar bastante consciente dessas 3 etapas, porque o que acontece? O que eu vejo muito acontecer na prática? Às vezes o banco ele faz uma pressão de ligações argumentativas que nessa hora ele está em vantagem. Então, o que a gente precisa fazer? Reverter essa vantagem em prol daquele que está devendo. Pode até parecer estranho, né? Como é que ele vai estar em vantagem se ele está devendo? Mas o que a pessoa tem que ter consciência é de que essa pressão ela vai existir, certo? Mas não é partindo-se de um desespero, partindo-se, cedendo a essa pressão que ela vai conseguir resolver esse problema. Acho que, como você pontuou aí, o melhor nesse momento é traçar uma estratégia de forma sólida. Então, quais são os 3 pontos que eu costumo elencar? Que são as questões materiais e que isso? Ela precisa entender, primeiramente, qual que é o tipo de empréstimo e qual que é o tipo de contrato que ela fez, né? Esse contrato envolve uma garantia? Não envolve uma garantia. Esse contrato é um título executivo? Ele está lá assinado por 2 testemunhas? Ele é uma cédula de crédito bancário? Então, tentar entender em que situação está o contrato dessa pessoa. Esse contrato é lícito? Esse contrato, todas as cláusulas desse contrato são permitidas ou tem algumas cláusulas que são abusivas, né? Então, esse é o ponto que eu considero como o ponto que eu falo de direito material. Existe a questão processual, né? O banco que a pessoa, o empresário precisa analisar. O banco já entrou com uma ação? Como é que está a situação? O banco já fez pelo menos uma notificação desse devedor? Se esse contrato tem uma garantia, é um caso mais preocupante, porque o empresário pode vir a perder esse bem que foi dado em garantia. Então, é preciso fazer e traçar uma estratégia processual. De repente, aí, ele tem algum bem no acervo da empresa que ele pode oferecer em penhora e conseguir parar a fome processual ali do banco por uma eventual penhora das contas da empresa que vai comprometer ali todo o fluxo de caixa
Então, às vezes, ele sai na frente, oferece ali dentro do processo, às vezes é um veículo da empresa que está encostado, que não está utilizando tanto, que vai ali conseguir assegurar, paralisar um pouco a execução para que o empresário possa tomar fôlego e entrar realmente agora numa negociação mais vantajosa, né? E é o terceiro ponto, que é o ponto propriamente dito da negociação. A gente sabe que as instituições financeiras, no primeiro ano de dívida, os descontos são muito baixos, as instituições são menos transigentes nessa hora. Então, quanto mais, como a gente costuma falar, quanto mais antiga a dívida, maior será o desconto, né? Isso não é algo automático. Precisa ser analisado esses 3 pontos que eu falei, para aí sim você estabelecer uma defesa. Não, agora a defesa está bem montada, existe, por exemplo, uma eventual nulidade no contrato, você já ofereceu um bem ali em garantia, então agora você baixou aquele fogo da cobrança, né? E você está agora numa situação de negociação. Não, perfeito. E aproveitando a sua fala, na prática, o que a gente vê? Principalmente para os empresários pequenos e de médio porte também. Geralmente, quando se concede um empréstimo, né, ou quando o empresário tem um crédito perante uma instituição financeira, a instituição financeira exige algum tipo de garantia. E muitas vezes, a pessoa do empresário, né, a pessoa física, acaba sendo ali o devedor garantidor, né, o avalista. E aí, quando ela não consegue, né, a sua empresa, quando a empresa não consegue mais adimplir com o pagamento daquele empréstimo, né, e, na pior das situações, caminha para o judiciário, e, além disso, com todos restritivos nos órgãos de proteção ao crédito, a gente observa que ficou comprometida a empresa, né, a pessoa jurídica, e vai ser comprometida também o garantidor, que é o próprio empresário, que é a pessoa física. Então, é muito importante que a pessoa se atenha a esse exemplo que eu acabei de dar, para que ela não fique em situação delicada, tanto pela pessoa jurídica quanto pela pessoa física. Né? Isso aí é uma armadilha comumente vista pelos nossos clientes, pelos nossos amigos, que às vezes passam por algum tipo de dificuldade. Né? As pessoas acabam sujeitando a esse tipo de empréstimo porque é a forma como se tem de obter o crédito. É uma exigência que a instituição financeira impõe, acaba se assumindo para que você possa implementar, então, a sua atividade. E aí, aproveitando essa questão do Poder Judiciário, é muito importante, na verdade, a gente evitar o Poder Judiciário ao máximo. Porque quanto mais se negocia e mantém ali dentro das possibilidades de negociação amigável, melhor é. Porque a gente sabe que o judiciário envolve custo, é um desgaste emocional, é um desgaste financeiro. O judiciário está atordoado aí de demandas, é moroso. E o empresário, ou aquele que exerce qualquer tipo de atividade de comércio, ou até mesmo intelectual, que tem ali o seu negócio, ele precisa de dinamicidade, ele precisa de resolver os problemas. Ele não pode deixar a questão se arrastar no tempo e se agravar ainda mais. Então, assim, é mais uma cautela e é um ponto que eu chamo a atenção, é de sempre buscar a negociação. A gente tem observado que, nesse momento de pandemia, como os problemas atingiram a maior parte das pessoas, a maior parte das empresas, as pessoas abriram o olhar, né, para a negociação. E a gente observa que muitas situações não estão chegando às portas do judiciário em razão disso. O pessoal está mais consciente. Na verdade, foi uma consciência, né, forçada. O momento exige isso. Então, considerando que o judiciário, mais uma vez, envolve altos custos, né, processuais, você tem que ir arcar com custos processuais, com advogado, dependendo de situações, até um contabilista para fazer um trabalho técnico de cálculo, tem o seu desgaste de tempo, emocional, né, é uma situação que perdura no tempo. Então, enfim, tudo aquilo que é possível negociar é melhor que se faça assim.
Um caso prático, eu vejo muito acontecer do seguinte: a pessoa ela faz um empréstimo com o banco fornece uma quantidade enorme de produtos. Então, ali, ela faz um contrato global, geralmente a pessoa assina um contrato global, né? E junto a esse contrato global vem uma série de, vamos dizer assim, subcontratos, que são os produtos que são adquiridos. Então, ali a pessoa faz um empréstimo de capital social, de capital de giro, né? Ela coloca lá um empréstimo com garantia de alienação fiduciária, às vezes ela dá o imóvel lá da empresa em garantia de alienação. Às vezes, os veículos da empresa, para fazer os transportes das mercadorias, ou até levar funcionário, ou até o próprio veículo do empresário é adquirido em nome da empresa. Então, você tem ali uma série de produtos vinculados a um contrato único, né? E para cada tipo de contrato desse, o banco vai entrar com uma ação específica, né? Porque os ritos são diferentes, né? Se ele entrar, por exemplo, com uma ação para requerer o veículo, para ir atrás do veículo, vai ser uma ação de busca e apreensão. Então, nessa hora, acende-se o sinal vermelho para esse contrato em específico. Porque numa eventual ação de busca e apreensão desse veículo, a gente sabe da velocidade que é. Então, às vezes, a instituição financeira já ajuiza, em menos de uma semana, o veículo já foi preso, já foi por parte do leilão, para já ser vendido, né? Então, a gente sabe da celeridade de determinados procedimentos. Então, para cada tipo de ato desse, será necessário adotar uma estratégia específica para fazer essa defesa, né? E do outro lado também, a gente está falando aqui do lado do empresário que está devendo, mas você também tem instrumentos jurídicos que vão auxiliar no resgate do crédito, do empresário que tem crédito no mercado, né? Então, às vezes o empresário ali tem cheques para receber, notas promissórias, contratos assinados por duas testemunhas, que pode ser ali um título executivo, duplicatas, né? Muita gente trabalha com essa questão de fornecimento de produtos, né? Então, onde é assinada ali uma duplicata, então você consegue utilizar ali de instrumentos jurídicos para alcançar esse crédito. Hoje a gente sabe das inovações que estão tendo aí no judiciário, né? O judiciário, aos poucos, vem cedendo a essas inovações para você conseguir o crédito, resgatar o seu crédito, né? Então, não está mais limitada a penhora das contas do devedor. Então, você tem ali também outros recursos que você pode conseguir acionar para tentar pressionar o devedor a pagar a dívida. Né? Perfeito. E pensando aí no empresário, né, na situação de credor, eu insisto mais uma vez, é muito importante que ele também se atente à questão da fase pré-processual, né, que ele busque aí as alternativas de buscar o seu devedor e fornecer ali condições para que chegue a um ponto comum, né? Às vezes você concede um desconto, às vezes concede uma forma de pagamento, né? Faz uma confissão de dívida com a garantia, enfim, tem alguns instrumentos que ele pode buscar. E de toda forma, ele pode iniciar com a cobrança, seja ela por telefone, seja ela por carta, ou até mesmo a notificação extrajudicial. O que importa é que tudo aquilo que ele faz de forma prévia e organizada conta como instrumentos probatórios, né? E demonstra também uma boa fé. Então, assim, se ele consegue esgotar toda essa fase pré-processual e mesmo assim não é possível chegar a um ponto comum, aí ele vai ter que caminhar para o Poder Judiciário, né? Então, a gente sabe que, em algumas situações, vai depender da espécie do título, do contrato, né? Porque você pode envolver ações de cobrança, você pode envolver ações monitórias, execução, cada uma com a sua especificidade. Além disso, como você bem lembrou agora há pouco, hoje os mecanismos de pesquisas de bens, né, já estão muito avançados. Hoje o advogado conta aí com o judiciário, com uma série de sistemas, como tem agora o Bacen Jud, que foi atualizado, né, que tem uma abrangência e uma efetividade maior. Nós temos o Renajud, que vincula aos Detrans, né, e dentre tantos outros que a gente poderia citar aqui, como o Infojúdica, da Receita Federal,
Enfim, vai depender da fase em que está o processo e quais as vias já foram buscadas para encontrar bens. O importante é que você tome as cautelas desde o primeiro momento para que aumente a sua chance de recuperar o crédito, né, no menor espaço de tempo e com menos transtornos possíveis. Uhum. Mas eu pra... Não, perfeito, é isso mesmo. A coisa, às vezes, ela aparenta ser muito simples, mas não é. É um conjunto de fatores que você precisa analisar. Desde entender como é que está o caixa da empresa, entender como é que está a situação financeira da empresa, que às vezes realmente a empresa está numa situação tão difícil que o recurso que ela vai ter não vai ser suficiente para pagar com uma custa processual, por exemplo, né? A gente sabe aí dos valores elevados de um processo, como você falou aí, as custas, o valor é elevado, o desgaste emocional é enorme, né? Então, tudo isso precisa ser levado em consideração. Então, o que eu mais chamo a atenção é isso, né? É que o empresário, a pessoa que está sufocada com as dívidas, ou a pessoa que está aí com uma quantidade de passivo grande para receber, que ela não se desespere. É preciso sentar, fazer uma mesa redonda com um especialista e traçar ali uma estratégia, a depender do caso, uma estratégia que vai ao encontro da necessidade do empresário. Não existe uma fórmula padrão que você vai achar muito fácil aí na internet, né? Então, vai depender realmente da situação de cada caso para você conseguir achar uma solução ótima, né? É, e vinculado a isso que você falou, é nessa hora que entra, por exemplo, a questão da reestruturação de empresa, né? É onde aquele empresário, com auxílio de profissionais que fazem esse tipo de trabalho, vai ali separar as suas dívidas, né, vamos dizer assim, por espécie, vai separar ali, na verdade, os seus credores, verificar a quantidade de créditos, colocar eles em ordem, e aí, buscando negociar de classe em classe, né, estabelece ali o critério de prioridade, né, o que, por exemplo, um fornecedor que você não conseguiu pagar e ele não te fornece mais, o que ele pode impactar na sua cadeia produtiva, exemplo, né, os seus colaboradores, às vezes, eu não estou conseguindo pagar a folha salarial, quais são os impactos disso. Então, nós temos que, além de tudo, alertar que, como você falou, é hora de não agir com desespero, né? Tem que colocar tudo na mesa, identificar ali aonde pode reduzir gastos, onde pode recuperar um crédito, aonde pode negociar. É a hora que o empresário vai dar uma respirada e vai assumir um plano de ação para manter a sua atividade minimamente em ordem e recuperar o fôlego, né? Porque a gente sabe que essa pandemia é passageira e a gente espera que logo mais o mercado se recupere, né? De outro lado, o governo tem adotado medidas para fomentar aí empréstimos e crédito para todos e quaisquer empresários, tanto pequenos quanto os grandes, para que as atividades continuem aí sendo implementadas. Não, excelente. A gente tem um instrumento aí também da recuperação judicial das empresas, né, que geralmente ajuda bastante, dá um fôlego. Mas isso aí é um assunto para um outro encontro. Eu acho que foi bom, vamos ficar por aqui, nesse nosso bate-papo, e acredito que temos muito mais assuntos aí para tratar mais à frente, né? Vamos continuar com esses bate-papos, eles são muito proveitosos e eu acho bastante informativos também para quem está nessas situações, né? E a gente pode passar um pouquinho daquilo que a gente sabe, né? Dividir o conteúdo aí com as pessoas, para que elas possam se instruir, né? E tomar a melhor ação, a melhor atitude possível, né? Para conseguir resolver aí seus problemas, né? Não, é isso mesmo. Acho que a gente conseguiu abordar um pouquinho do que era o nosso interesse, né? A gente fica aí aberto para questionamentos no futuro, a partir desse vídeo, sugestões para outros temas, e logo mais a gente volta com outros pitacos aí jurídicos, né, Bruno? Beleza. É isso Obrigado aí aí. mais uma vez pelo bate-papo. Abraço, viu? Um abraço, até Valeu. mais. Falou.